Nesta noite, nós iremos abordar o tema como saber se o que estamos fazendo é realmente aquilo que Deus espera que façamos. Como eu sei se realmente o que eu estou fazendo é isso mesmo que Deus espera? Ou Ele quer algo mais de mim? Este texto que lemos, ele relata a ação de uma mulher de nome Maria, que teve uma atitude inesperada de ungir Jesus, derramando um precioso e caro perfume sobre o corpo de Jesus ali na Galiléia. A Bíblia mostra que o aroma do perfume era tão intenso que encheu toda a casa. Faltavam 6 dias para a Páscoa e Jesus ele foi até Betânia, onde vivia Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, resolveram então realizar um jantar para Jesus. E Jesus foi até a casa deles. Enquanto Jesus estava ali, aquela mulher, ela veio com este vaso de alabastro, um frasco lacrado, de gargalo longo, que continha um valioso perfume. E normalmente, este perfume ele era usado na unção de personalidades notáveis da época, ou mesmo no preparo mortuário de monarcas e pessoas ricas. Nardo era um bálsamo que era extraído de uma planta das regiões do Himalaia, no norte da Índia. E de acordo com o evangelista Marcos, no texto que nós lemos, no capítulo 14, esse perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários. Segundo comentaristas estudiosos afirmam que um denário era o valor correspondente a uma diária de um trabalhador. Você imagina que se esse perfume, se esse vaso com esse perfume, ele valia 300 denários, significava que era um vaso que correspondia a praticamente 1 ano de trabalho. Era muito valioso. Segundo a tradição judaica, o vaso de alabastro, ele era pendurado no pescoço como colar. Toda mulher judia tinha, na noite de núpcias, ela quebrava este vaso e aspergia o nardo em seus lençóis. Aquele momento era muito especial para ela. Agora você dá para imaginar o que significava o que Maria estava fazendo e o preço que isso custava. E quando ela fez isto, automaticamente ela enfrentou a crítica das pessoas que estavam ali. A atitude de Maria demonstrou que ela teve um grande sentimento por Jesus. Também entregou-se, ela mostrou que ela estava se entregando totalmente. E o que ela fez visava adorar a Jesus. Ela também entregou o que tinha de mais valor. Ela ousou quebrar, inclusive, a tradição, o costume do povo da época. Ela expôs-se à reprovação popular, porque criticaram a atitude dela. Ela expressou a sua adoração a Cristo. Ela humilhou-se aos pés de Jesus. Ela fez um ato de gratidão e reconhecimento da grandeza de Cristo. Ela exaltou, ungindo a sua cabeça. E não só isso, ela ali profetizava o que haveria de acontecer posteriormente, dias depois, que foi a morte do Senhor Jesus. Mas aquela atitude, ela trouxe exatamente uma mobilização das pessoas, começando por Judas Iscariotes, que era o responsável pela bolsa, que era responsável pelo dinheiro.
E os discípulos acompanharam, influenciados por Judas, que o interesse dele era apenas o interesse financeiro, quando ele coloca, e ele diz, que desperdício, isso deveria ter sido vendido por 300 de dinheiro, e esse dinheiro ter sido repartido com os pobres. E os discípulos se indignaram juntos, influenciados pelo que Judas estava colocando. E esta mulher estava sendo praticamente criticada. Mas Jesus, ele faz algo muito especial. Jesus, ele repreende aquelas pessoas. E ele então diz: os pobres sempre tendem convosco. Mas esta mulher, e aí ele coloca 3 coisas, que é sobre isso que eu quero refletir com você nesta noite. Esta mulher, ela fez 3 coisas. E ele diz primeiro, esta mulher praticou uma boa ação para comigo. E como nós colocamos, como saber se o que eu estou fazendo é realmente aquilo que Deus espera que eu faça? E aquela mulher, Jesus dá testemunho dizendo, ela praticou uma boa ação para comigo. Isso me faz refletir nesse momento sobre as minhas ações. As minhas ações são boas ou não são boas? Ou são más? E Jesus está enfatizando que aquilo que ela fez, que eles estavam criticando, era uma boa ação. Mas não só isso. Ele diz, ela praticou uma boa ação para comigo. Ou seja, o que ela fez foi para mim. E vem uma segunda pergunta. Quando é que eu pratico uma boa ação para ele, exclusivamente para ele? Jesus, lá no sermão profético, ele fala sobre o julgamento das nações, e ele diz que virá um dia quando ele voltar, não para arrebatar a igreja, mas quando ele vier para reinar. Ele vai então separar os povos em 2 grupos. Um grupo ele vai chamar de ovelhas, outro grupo de bodes. E os que estão à sua direita, as ovelhas, ele vai então chamar dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando estive enfermo, me visitaste, na prisão me visitaste. E eles então perguntarão, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede e te damos de comer e beber? Quando nós te vimos enfermo na prisão e nós lhe visitamos? E Jesus disse, quando fizestes a um destes meus pequeninos. Agora vem a resposta. Como saber se o que eu estou fazendo realmente é aquilo que o Senhor espera? Ele espera que eu faça as coisas para Ele. Talvez o que você faz não é reconhecido. Talvez você espere alguns louros que nunca chegaram. Talvez você espere um reconhecimento do seu pastor, da sua igreja, das suas amizades, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, e esse reconhecimento você nunca teve. Porém, se você continuar fazendo, mas você fazendo em nome do Senhor e para o Senhor, fica tranquilo, porque o Senhor, ele reconhece aquilo que você faz. E ele diz então para aquelas pessoas, esta mulher, ela praticou uma boa ação para comigo. Então, aquilo que você faz, e que isso não, você não recebeu louros por isso, ou não recebeu ibope por isso, fica certo que Deus ele tem acompanhado e ele sabe o que você está fazendo. As pessoas que você já ajudou, as mensagens que você já deu, os conselhos que você já fez,
As madrugadas que você levantou para orar, Deus está vendo tudo isso. Mas a segunda coisa que Jesus coloca em relação àquela mulher, ele diz assim: esta mulher, ela fez tudo o que ela podia. Isto mesmo, ela ofereceu tudo e o melhor que tinha. E aí vem a pergunta: será que eu estou dando o meu tudo para o Senhor? Ou estou deixando as sobras? Será que eu estou realmente me empenhando no máximo que eu possa? O que eu tenho feito é o tudo? Então, como saber se o que eu estou fazendo é realmente o que Deus espera? Ele espera que eu faça o meu máximo. Agora, tem um detalhe. Ele não quer que você faça nada que você não possa fazer. Imagina você uma pessoa doente, debilitado, ou você tem algumas dificuldades, aí você vai jejuar. Não está certo. O Senhor não quer sacrifício seu. Não é isso que Ele espera de você. Mas Ele espera que você dê o seu tudo. É só refletirmos. Será que estamos dando o nosso tudo? O nosso melhor? Então, aquela mulher, ela pegou o que de melhor ela tinha, que era aquele vaso valioso. E ela, então, como um gesto de gratidão e de adoração, ela quebrou aquele gargalo. E ela derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. E você? Qual é o seu melhor? O que você pode fazer por ele? Então faça isto e faça para o Senhor. Faça de coração. Faça não para que você seja reconhecido pelos outros, mas para que você seja visto pelo Senhor. Mas a terceira coisa que Jesus coloca é algo assim extraordinário e que também nos faz nos preocupar muito, porque ele diz assim, que o que esta mulher fez será lembrado. Será uma memória disso, aonde o evangelho for pregado. Ou seja, isto será para a memória dela, ou seja, a memória dessa mulher não vai se apagar. Por quê? Porque o que ela fez será lembrado em todo o mundo. E aí eu pergunto a mim, como eu quero ser lembrado quando eu vier faltar aqui? Como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Que legado nós estamos deixando? Que legado você deixará quando alguém mencionar você? Não importa o que você foi, o que você fez, importa hoje o que você pode fazer. Eu li um livro fantástico, assim, que me tocou profundamente. Não lembro o nome do autor, mas um livro americano. E o título era Vidas e Carreiras. E o autor, ele coloca o seguinte: o mais importante não é como começamos. O mais importante é como terminamos. Podemos começar muito bem, mas se terminarmos mal, será esta memória que ficará. A Bíblia fala sobre homens que começaram muito bem, mas terminaram mal. O exemplo de Saul. Saul, quando ele foi levantado rei em Israel, ele era humilde, ele era simples. Embora ele de grande estatura e muito formoso à vista, mas quando, na hora que ele ia ser apresentado como rei de Israel, ele se escondeu. Ele se escondeu na bagagem, porque ele se sentia pequeno para aquilo. Mas Saul morreu de uma forma trágica, numa tragédia, de uma derrota de uma batalha. E ele morreu sobre a sua própria lança. Salomão começou muito bem. Imagina a oração de Salomão, naquele momento em que ele pede ao Senhor sabedoria.
para governar Israel. Mas a Bíblia diz que, no final da vida, as mulheres com que ele casou perverteram o seu coração. Davi teve problemas, e olha que foi bastante problemas, e problemas muito graves. Mas Davi terminou seus dias, Deus testemunhando dele, dizendo, um homem segundo o coração de Deus. Que legado queremos deixar? Então a mulher, ela foi um grande exemplo para nós. E as lágrimas daquela mulher levaram os pés do mestre, ou lavaram os pés do mestre. E ali, então, ela dedica-se ao Senhor. E nós devemos fazer a mesma coisa. A mulher enfrentou a multidão, ela enfrentou tudo, mas ela não estava preocupada com o julgamento das outras pessoas. Ela estava convicta daquilo que ela queria fazer. E por esta razão, Cristo honrou aquela mulher, e ele vai honrar você também. E ele concedeu o alívio do seu coração, o alívio que ela buscava tanto, com tanta intensidade. Então, Deus, ele se agrada quando a gente faz as coisas para ele, quando a gente dá o melhor que a gente tem, e quando a gente se preocupa com as nossas ações para que tenhamos uma memória boa quando viermos faltar aqui. E aqui nós estamos encerrando. Que Deus abençoe ricamente a sua vida neste momento e que esta palavra, ela tenha um efeito extraordinário e positivo na sua vida.